Olá turma, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia de classificação dos títulos de crédito. Nos livros vocês vão encontrar a apresentação de várias classificações e divisões a que os títulos costumam se submeter. Mas antes de entrar nessa enumeração, até porque se fosse para enumerar eu acho que não teria necessidade de gravar um vídeo. Normalmente quando eu faço isso não é para substituir o que está na doutrina, é mais para tentar organizar o raciocínio. Então, pontos em que eu acho que na matéria seja relevante esclarecer alguma coisa, é nesses pontos em que eu vou gravar vídeos assim. E esse aqui é para pensar um pouquinho sobre essa ideia de classificação. Classificar, dividir, classificar a realidade, os fatos, as pessoas, isso é da natureza humana. E nós fazemos isso o tempo todo. E fazemos isso na medida da utilidade que essas classificações têm para nós. Por exemplo, uma coisa assim, super simples. Você ficou sabendo das disciplinas do período letivo especial. Aí você olhou as disciplinas e na sua cabeça, automaticamente, nem parou para pensar, mas já apareceu essa divisão. Disciplinas em que eu posso me matricular, disciplinas em que eu não posso. Aí você já olhou as disciplinas em que podia, disciplina que eu gosto, disciplina que eu não gosto, ou outro critério e outra classificação que seja relevante para você. Uma colega de vocês, da turma presencial, eu perguntei para ela, e aí, matriculou na minha disciplina de títulos de crédito? Ela falou, não, professor, eu gosto demais da disciplina, e aí, uma disciplina que eu gosto muito, eu prefiro fazer presencialmente. Na hora fez até sentido, depois eu tô pensando isso. Eu gosto muito, por isso eu não vou matricular. Estranho, né? Não, mas aqui, o que eu tô querendo dizer é que o tempo todo nós dividimos e classificamos. Ah, essa matéria eu gosto, essa matéria eu não gosto, essa comida é boa, essa comida é ruim. Esse dia é um dia esperado, esse dia é um dia que eu quero evitar. Tudo, em relação a tudo, nós atribuímos qualidades e distinções. Nossa cabeça funciona assim. Então, não tem como fugir de classificações, não só dos títulos de crédito, de tudo. Porém, quando nós estamos falando de uma disciplina em cima da qual você vai gastar seu tempo, vai tentar entender o conteúdo, às vezes vai se esforçar para memorizar alguma coisa, quando nós tratamos de uma disciplina assim, aí nós precisamos ser mais criteriosos um pouco. Vamos aprender uma classificação? Então, peraí. Primeiro, qual é o critério? Qual é o critério utilizado para diferenciar as figuras que serão classificadas? A compreensão de qualquer classificação começa por entender o critério. E num segundo momento, para que me serve fazer essa distinção? Em outras palavras, eu classificando e dividindo aqui essa realidade, tem alguma utilidade? Gente, não é que você precisa de utilidade para classificar as coisas não, mas no direito, gastando tempo, gastando espaço na cabeça para memorizar e entender, aí nós temos que ter algum critério. E vocês podem ter certeza que eu não vou ficar apresentando e muito menos cobrando de vocês distinções que não tenham relevância. Mas o que a gente quer dizer com relevância jurídica de uma classificação, de uma distinção? Basicamente, você fez a classificação. A figura 1, que é diferente da 2, tem tratamento jurídico diferenciado? Não, Cláudio, o tratamento jurídico é o mesmo. Então por que você está diferenciando? Não estou falando que não possa. Só não é um exercício jurídico de diferenciar e de distinguir. E eu vou falar para vocês, gente, depois de anos e anos e anos e anos e anos estudando direito, eu estou cansado de ver classificação que não serve para nada. E aí a gente fica perdendo tempo. Então eu não vou aqui ficar pegando e enumerando tudo quanto é tipo de classificação que você possa encontrar, até porque vocês ainda não conhecem o que é o objeto da classificação. Aí fica aquele negócio, né? Vai enumerando classificação sem fazer sentido nenhum. Eu vou apresentar algumas classificações agora e, no geral,
o que eu vou fazer é, na medida em que essa classificação for relevante no avançar da disciplina, aí eu vou apresentar a classificação. Mas não sair rolando igual maluco agora, num momento em que o máximo que pode acontecer é você decorar, quando muito, a classificação que eu vou apresentar. Então, feita essa observação, eu vou apresentar algumas distinções que são relevantes, têm distinção jurídica e consequência jurídica, e que você precisa conhecer, porque a própria lei trata da distinção, a doutrina vai falar o tempo inteiro, então eu preciso apresentar para que nós possamos avançar no conteúdo. Então eu fiz essa seleção, não vou falar de todas que você possa encontrar, não estou dizendo que outras sejam irrelevantes e que você não deva ler as classificações que a doutrina oferece, ainda mais da bibliografia, mas eu vou me deter nessas a partir de agora. A primeira delas tem como critério, e talvez a mais importante distinção, viu? Ela é até, inclusive, positivada no Código Civil. Lá no Código Civil, quando ele trata dos títulos de crédito, ele diferencia com base nesse critério, ele organiza as matérias com base nessa distinção. De acordo com o critério do modo como se transmite a propriedade, do modo de circulação, quando a gente fala de circulação de título é isso, viu gente? Transferência de propriedade. Os títulos podem ser ao portador, à ordem ou nominativo. O título à ordem é aquele cuja propriedade se transfere pelo endosso. Então, como assim? Vejamos, no título à ordem, o nome do beneficiário está no título. Igual o exemplo que eu dei de um cheque nominal, meu nome estaria lá. Se quem aparece para receber o título não for a pessoa cujo nome está lá, como é que ela vai explicar que ela é o portador legitimado? O título estava lá para ser pago para o Cláudio. Aí aparece o Zé. Como é que o Zé vai explicar? Simples. Tem que haver alguma manifestação do Cláudio de que o título foi transferido. Se não foi transferido para o Zé, foi transferido para alguém que transferiu para o Zé. Ou para alguém que transferiu para alguém que transferiu para o Zé. Ou, seja lá como for que tenha circulado o título, na cártula haverá essa história. E como que vai ter essa história de transferências, essa cadeia? Através de uma manifestação de vontade de natureza cambial, declaração cambial chamada endosso. Então, o título à ordem é aquele cuja propriedade se transfere por meio de endosso. Parêntese. Não é só o endosso, né, gente? Cartularidade impõe que você tenha que entregar a cártula. Mas não é só entregar. E também não é só o endosso. É endossar, ou seja, colocar aquela manifestação lá de que o título está sendo transferido e entregar. Então, o título à ordem é aquele que se transfere por meio de endosso. Mais tradição. Por fim, o título nominativo. Não confundir com nominal. Em alguns momentos aparece aí, até na legislação, a lei do cheque tem uma confusão com isso, tratando nominativo como nominal. Não. Qual que é o critério? O modo como o título circula. Nós não estamos discutindo aqui se tem um nome ou não assinado, não é isso não. Qual que é o critério? O modo como o título circula. Então, nesse caso, o título vai circular mediante anotação nos livros do devedor. Não adianta só entregar o título para um novo credor e não adianta entregar e endossar e declarar que está entregando. Não. Tem que haver uma anotação nos livros de quem vai pagar a dívida. O exemplo que vocês costumam encontrar na doutrina são de títulos emitidos por companhias, né? Mais especificamente valores mobiliários, que nem são títulos propriamente ditos, mas só são pagos a quem tem seu nome anotado nos livros da companhia, seja nos livros de acionistas, seja nos livros de debenturistas. Então, de acordo com o critério, modo de circulação, o título pode ser ao portador. A propriedade se transfere pela mera tradição, porque não tem o nome de ninguém no título. À ordem.
A propriedade se transfere pelo endosso, com a tradição, obviamente, porque se endossar e guardar, a cartularidade vai determinar que o direito não tenha sido transferido. E por fim, nominativo. É aquele que se transfere mediante anotação nos livros do devedor, que é quem vai pagar, e vai pagar para quem tiver constando de suas anotações. Gente, essa talvez seja a classificação mais relevante. Essa é uma classificação que a gente tem que entender e tem que guardar. Não vai ter jeito de fugir disso. Uma segunda classificação, quanto ao modelo, né, como que são os títulos produzidos. Aí você tem duas classes, os vinculados ou os livres. Antes de avançar, gente, títulos são documentos formais, nós vimos isso já. Submetem-se ao princípio da legalidade, então tem uma lei prevendo o título e dizendo qual que é a forma dele. Isso é para todos. Quando eu digo aqui que é vinculado ou livre, já é superado esse primeiro ponto. Formais todos serão, previstos na lei própria todos serão. Mas os vinculados têm uma especificação ainda mais rígida de formato. Por exemplo, o cheque, você não vai ver dois cheques diferentes, tirando alguns detalhes, né? A cor, a marca do banco, mas no geral é a mesma coisa, até a gramatura do papel. Porque o Banco Central do Brasil tem regramento especificando isso. Duplicatas também são bem restritas quanto à sua forma, porque existe regramento do Banco Central além da lei. Isso não existe para uma letra de câmbio. Isso não existe para uma nota promissória. Então existem, quanto a este critério, existem os títulos vinculados e os títulos livres, ou se preferir livres, ou se preferir de forma vinculada ou de forma livre, ou ainda, já que eu disse que o critério é o modelo, de modelo vinculado ou de modelo livre. Quanto à estrutura, é um outro critério que se encontra por aí. Quando eu digo estrutura, eu estou dizendo a mensagem que está no título. Ou você tem uma ordem de pagamento ou uma promessa de pagamento. Então, ou vai ter no título lá, eu estou sacando o título. Vou pegar de novo o exemplo do cheque. Antes a gente usava esse exemplo, o povo conhecia mais, hoje não, né? Mas vamos pegar o exemplo do cheque. No cheque você está mandando o banco pagar ao beneficiário. É uma ordem de pagamento. Numa letra de câmbio, que a gente vai ver com mais calma ainda, você está mandando o sacado pagar ao tomador. Esse é um título, ou esses são títulos cuja estrutura é de uma ordem de pagamento. Mas você tem, por exemplo, notas promissórias, em que o que há ali é uma promessa. Pagarei na data tal. Então, quanto à estrutura, né, a mensagem que se tem, ou o título vai ser uma ordem, ou o título vai ser uma promessa de pagamento. Tem uma outra classificação que o pessoal chama quanto à natureza. Eu não sei se natureza explica muito bem. É mais para significar assim, quanto à relação do título com o negócio que lhe deu causa. Nós já falamos de autonomia. Em regra, o título estando formalmente correto, ele vincula independentemente de ter havido um vício no negócio subjacente. Superado isso, tem título que menciona no título o negócio que lhe deu causa. A regra é que não. Quando ele menciona, é o caso da duplicata, nós vamos chamar de título causal. Então os títulos dessa espécie são títulos causais. E quando não menciona, que é a maioria dos casos de títulos de crédito, nós vamos chamar de abstratos. Então essa é uma outra classificação que costuma aparecer. Eu só não me sinto muito confortável com essa utilização da expressão natureza, né? Uma classificação que tem como critério a natureza do título, se ele é causal ou abstrato. Não sei se isso é exatamente a natureza do título, não. Para fechar, gente, para fechar aqui, porque eu, como disse, estou apresentando as classificações que me parecem mais importantes do ponto de vista da necessidade
Você vai continuar a matéria, vai aparecer essa classificação na sua frente. Eles vão falar, o título é a ordem. Você vai ter que saber o que é. A lei vai falar, o título é a ordem. A lei vai falar, o título é causal. Entende? Então, para fechar, há uma distinção quanto ao papel do título em relação à obrigação subjacente. Deixa eu explicar melhor isso aí. Quando um título é emitido para pagar uma dívida, a emissão do título já paga a dívida? Ou é o pagamento do título que paga a dívida? De novo, eu comprei de alguém alguma coisa no valor de R$1.000. Aí eu faço uma nota promissória no valor de R$1.000. A nota promissória já é o pagamento? Ou é só a hora em que a nota for paga, né, a título de dinheiro, é que vai haver o pagamento? Quando a emissão do título já é o suficiente para quitar a obrigação subjacente, nós vamos dizer que o título é pró-soluto. Quando a emissão do título não é o suficiente e, portanto, ainda tem que haver o pagamento do título para extinguir a obrigação subjacente, nós vamos dizer que se trata de um título emitido pró-solvendo. Mas essa não é uma classificação do título, porque não é o título que é pró-soluto ou pró-solvendo. É o acordo que as pessoas fazem em relação ao título. Eu posso combinar aqui, ó, você emite o título, eu pego o título e aí a obrigação subjacente está extinta, só fica a obrigação cambial. Ótimo, o título está sendo emitido com efeito pró-soluto, mas não é o título que tem natureza pró-soluto, entendem? Embora alguma doutrina possa fazer essa confusão. Então olha só, gente, nesse vídeo o objetivo foi só apresentar essas classificações que me parecem as mais relevantes para que nós possamos avançar com o nosso conteúdo. Na doutrina vocês vão encontrar um pouco mais acerca disso e no próximo módulo eu volto com alguma exposição para organizar o raciocínio e direcionar um pouco o que vai ser o objeto das leituras de então. Obrigado pela atenção, amigos. Até a próxima.